com questões de doenças ocupacionais, com incapacidade para o trabalho, com exposição a agentes nocivos, e é por isso que eu estou aqui desde que a professora Heloísa, que era professora, que é médica do trabalho, ela deixou a disciplina, e eu assumi. Quando ela voltou para a faculdade, ela não quis reassumir, e aí eu continuei, e aqui eu estou e buscando formas de trazer para vocês o que tem de mais atualizado nessa área, apesar de muita coisa que nós vamos ver aqui é legislação, mas eu vou tentar trazer para vocês aquilo que está sendo estudado na área de saúde do trabalhador e também aquilo que costuma ser cobrado em provas, concursos de residência médica, certo? Antes de eu começar a gravação, eu dei aula para alguns de vocês na semiologia, né? Alguns já me conhecem, alguns me conhecem por orientação de TCC também, e eu sou nefrologista de formação, mestre em saúde coletiva, doutorando em saúde coletiva, e no momento especializando em dor na Universidade de São Paulo. Como eu disse, eu estou na disciplina como professor por causa da minha função como perito médico federal do Ministério da Economia, certo? Então vamos lá. Não se preocupem em querer fotografar, em querer rabiscar, tá bom? No final da aula eu envio para todos vocês o PDF dos slides mais importantes, porque alguns aqui são apenas para efeito ilustrativo. E vocês vão ver que alguns slides eles são um pouco cansativos, porque eles têm um texto que serve de base para estudo para as avaliações de exercício. Bem, o que você está falando então, Milagres? Pessoal, eu vou repetir, saúde do trabalhador é a disciplina que envolve o estudo das condições de trabalho que podem causar dor que estou com tanta dor na cabeça que eu estou falando só isso agora, gente, que podem causar algum agravo à saúde desse trabalhador, e também as situações em que eu posso fazer a prevenção dessa condição. Então, se eu tenho um trabalho em que existam riscos que possam levar a algum problema de saúde, eu também estudo aqui na saúde do trabalhador. Bem, com base em algumas perguntas, vocês vão entender. Essas perguntas aqui são perguntas que alunos já me fizeram na disciplina. Então, um aluno uma vez perguntou para mim que ele tinha um empregado lá da fazenda do pai dele e caiu do cavalo na hora que ele estava chegando para ordenhar as vacas, né? E queria saber se era acidente de trabalho. Nós vamos discutir isso aqui na disciplina. Muitos vão querer saber se isso tem a ver com a aposentadoria. Tem sim. A gente vai discutir a respeito, não por idade, não por contribuição, que não existe mais essa aposentadoria, né? Mas nós vamos discutir um pouquinho sobre a aposentadoria por invalidez, que é um tipo de benefício por incapacidade. Esse aqui foi um aluno que estava no ambulatório com um professor e disse que preencheu o atestado da diabética e quer saber se tinha algum problema. Nós vamos discutir só um pouquinho sobre isso, sobre atestado. Não vai dar tempo de eu falar sobre atestado médico. Atestado médico eu discuto numa outra optativa, que é a economia da saúde, que nós não tivemos nos 2 últimos semestres, nesse também não, e provavelmente deva ser uma disciplina obrigatória a partir do próximo semestre, certo? Estou aguardando a avaliação da direção, já entreguei o material. E aí eu vou poder detalhar sobre atestado médico para vocês, tá bom? Nós vamos discutir também se essa disciplina vai ajudá-los a ser um médico do trabalho ou até um perito. Muitos aqui vão acabar desenvolvendo uma atividade em medicina do trabalho, não necessariamente ser médico do trabalho. Alguns de vocês começam a trabalhar em clínicas de medicina do trabalho, como clínicos. Você não precisa ser médico do trabalho para trabalhar. A responsabilidade pelo serviço de medicina do trabalho, aí sim, tem que ser especialista. Mas para trabalhar com o supervisor, você pode ser o clínico. Ou então, vocês um dia vão ser peritos. Não necessariamente trabalhar no INSS, né? Vocês podem ser peritos judiciais, por exemplo. Um juiz convoca-o para fazer uma perícia
por acidente de trabalho, para avaliar se é acidente de trabalho, para avaliar a questão de seguro, pagamento de seguradora, a ação judicial por questões relacionadas à violência, alguma coisa assim. Vocês podem se tornar legistas, né, que aí eu perito em medicina legal. Vou falar só um pouquinho durante o curso, certo? Então, a gente vai poder estudar sobre isso. Nós vamos entender também se os pacientes, eles desenvolvem certas doenças em relação ao trabalho. Nós vamos falar sobre risco físico, risco químico e risco biológico. Essa aqui eu não canso de responder, né? Depois que começou as aulas online, que eu parei de responder, tá, gente? Mas toda vez que tinha aula presencial, falava do Domingos Montagnier, né? Ele morreu lá. E só para adiantar o serviço, tá bom? Aparentemente não foi acidente de trabalho, certo? Porque ele estava na hora de folga dele, tá bom? E eu vou explicar isso depois. Podem fazer perguntas no áudio, tá bom? Não precisa ser só no chat, não. Pode abrir o áudio, pode abrir o vídeo, não tem problema nenhum, não. Para fazer PCMSO, tem que ser formado em medicina do trabalho. Marcela, você tem pai, mãe, irmão que trabalha com medicina do trabalho? Você usou uma sigla e geralmente só quem já é iniciado no tema. Tá certo, Marcelo. Para fazer o PCMSO tem que ter medicina do trabalho, tá? Para fazer o programa, que é o desenvolvimento de um protocolo, de critérios de avaliação, mas para trabalhar no programa, lá no serviço, né, toda empresa tem seu PCMSO, mas uma empresa, ela pode contratar um médico do trabalho e os outros clínicos, aí esses clínicos podem atuar lá, mas para assinar o PCMSO, para organizar o PCMSO, para fazer a apresentação junto ao Ministério do Trabalho, do PCMSO, é somente quem tem as duas, no caso o médico, né? O engenheiro não, o engenheiro ele não pode fazer PCMSO, o engenheiro pode fazer PPRA, pode fazer PGMAT, tá? PCMSO é Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, certo? Porque essa é uma atividade exclusiva, privativa de quem é médico, bom? E aí a gente vai discutir situações como essa também lá do pessoal de Brumadinho. O que acontece? Né? Eles morreram lá naquela tragédia, o que a gente vai entender a respeito, né? Como é que funciona isso aí? Quem estava trabalhando, quem não estava trabalhando, né? O que é remunerado? A gente vai discutir isso aos pouquinhos ao longo do curso. Fundamentalmente, a disciplina, ela vai passar por uma parte inicial conceitual, em que eu explico o que é acidente, o que é doença profissional, o que é doença do trabalho. Hoje a gente vai falar um pouquinho de semiologia, e ao longo do curso, nós vamos falar basicamente dos agravos à saúde do trabalhador. Nós não usamos o termo doenças, não usamos o termo transtornos, distúrbios, lesões, não, porque não necessariamente eu tenho uma manifestação clínica sintomática, um quadro clínico evidente. Eu posso ter apenas alterações estruturais e funcionais sem trazer transtorno para o trabalho. Então eu chamo de agravo, né? Ou seja, aconteceu alguma coisa com o trabalhador. E esses agravos podem estar presentes de diversas maneiras. Olha esse trabalhador, que se você acha que ele não está exposto a tudo, está sim, né? Ele está num galpão fechado, né, exposto a um calor ali, claro, não parece que tem calor artificial, mas ali é um ambiente quente, o ruído do martelete pneumático, a própria vibração do martelete também, ela pode causar agravo à musculatura e doenças cardíacas, a sílica, né, que está presente no cimento, nas pedras, pode causar doenças, bem como outros agentes químicos, eu dei apenas o exemplo da sílica aqui, e os agentes biológicos, tanto que eu vou dar uma aula em separado a respeito da exposição a agentes biológicos em estabelecimentos de saúde, por causa de vocês, porque vocês vão ser médicos, né, e vocês já estão diante de atendimento de pacientes. E no final, e na outra metade do curso, não metade, nos outros 40%, no final, eu vou falar sobre perícia médica,
Vou mostrar para vocês como é que é feita uma perícia médica, em resumo. Vou falar para vocês sobre o que é auxílio-doença, o que é aposentadoria por invalidez, que são benefícios por incapacidade, e que não necessariamente o indivíduo precisa estar doente. Eu posso ter uma doença, mas posso trabalhar. Esse indivíduo precisa comprovar que é incapaz. Existe uma diferença entre doença e incapacidade. Geralmente, quando eu dou os primeiros exemplos no curso, a maioria acaba entendendo que tem que afastar do trabalho. Ah, o cara tem lúpus, o cara tem câncer. Mas à medida que eu explico, que eu não avalio a doença, aí vocês já vão entendendo e no final acabam tomando decisões apenas baseadas na incapacidade. Tá bom? As nossas aulas são às quintas-feiras, às 13 horas. Hoje, excepcionalmente, eu tive uma atividade que atrasou pela manhã. As nossas aulas geralmente são síncronas, às vezes eu posso gravar e enviar para vocês assistirem essa aula, tá bom? Nós temos discussão de casos clínicos e alguns exercícios que ajudam na pontuação. Na secretaria, ainda não está separado como está aqui para vocês, né? Eu coloquei aqui que nós temos 2 avaliações de 30 e 2 exercícios de 20 pontos. Na secretaria está 25, 20, 20 e 2 exercícios de 5 pontos cada um, tá bom? Mas eu não vou fazer dessa maneira. Eu vou aplicar exercícios, mas esses exercícios poderão ser utilizados como bônus. Se você precisa ajustar alguma nota, a gente deixa esse exercício ali como uma bonificação, tá bom? E geralmente eu gosto de aplicar depois. Eu vou conversar com a Karen, eu gosto de aplicar as provas logo no meio e antes de terminar o semestre, porque vocês têm muitas provas no final e fica difícil ficar mudando a avaliação. Se bem que agora com o Canvas, e eu acredito que essa disciplina será totalmente à distância, nós podemos fazer mudança de horário de prova sem que eu esteja presente para poder aplicar, né? Então, não teremos esse problema. Mas eu gosto de fazer antes, porque vocês ficam livres para estudar os outros assuntos. Essas análises de laudo médico pericial e de artigo da área de saúde do trabalhador são feitas em grupo. Então, eu peço para vocês selecionarem os grupos geralmente de ambulatório, de clínica, né, já para manter os grupos, porque aí não tem reclamação, você montou um grupo, a gente não consegue se encontrar, então já vão preparando aqueles grupos aí de clínica médica. E os alunos irregulares? Os irregulares, se forem até 4, esses 4 eles vão se separar, vão se misturar com outros grupos, vai um para cada grupo. Se for mais de 4, 5 ou mais, aí eles formam um grupo único, certo? Para poder fazer esses trabalhos, entendido? Bom, em geral, eu cobro tudo que está nos slides e também nas seguintes fontes. Em textos legais, diplomas legais ou normativos, Constituição Federal, portarias dos ministérios, resoluções, eu coloco aqui arquivado no Canvas depois, ainda não coloquei, porque eu estou fazendo uma revisão se tem alguma coisa nova publicada, alguma atualização, mas depois eu deixo salvo aqui no Canvas. Um livro que eu uso, o de perícia médica, são 2, aliás, é o do Biscaia, que só tem na biblioteca, é um livro de capa esverdeada, e o livro Perícias Médicas, Teoria e Prática, não, esverdeado não, esse do Biscaia é um livro capa branca verde, tá? Esse aqui que é um de capa esverdeada, mas ele tem um e-book na biblioteca virtual da faculdade. Esse segundo livro aqui de Perícias Médicas, Teoria e Prática, ele é um pouquinho mais simples, mas ele fala bastante sobre perícia. Já esse do Biscaia, ele tem um material mais rico a respeito do que é acidente do trabalho, do que é doença profissional e doença do trabalho. E, por fim, eu recomendo utilizar esse livro que tem na biblioteca virtual, Saúde do Trabalhador. São 3 autores. Eu uso algumas coisas dele, principalmente as 3 primeiras unidades. É bem resumido, bem explicativo, fica fácil de vocês entenderem. Professor, eu vi lá que no programa tem lá um livro chamado Patologia do Trabalho, 2 volumes.
Eu tive que colocar aquilo, gente, mas eu não recomendo vocês utilizarem, não, podem ficar tranquilos, tá? Eu só coloquei porque a faculdade tem que prestar contas ao MEC, né? E o MEC obriga que tenha um livro físico. Nós vivemos no século XXI, fazemos consultas à distância, eu praticamente não uso mais livro para me atualizar, mas o MEC quer que vocês sejam médicos atualizados com toda a tecnologia, mas obriga que seja um livro físico. Então, tive que colocar lá. Se quiser usar ele como consulta, pode, não tem problema nenhum não, tá? É o único livro no Brasil que é considerado tratado nessa disciplina. Pessoal, em relação à disciplina, à organização, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida do que eu falei? Aula, horário, prova, exercício, fonte de estudo, referências? Eu tenho que parar de vez em quando, porque eu falo demais e vocês não me dão oportunidade para parar. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o que é, para a gente não perder tempo, né? O que é a saúde do trabalhador. Eu vou mostrar para vocês agora uma abordagem inicial de como que é a saúde do trabalhador no Brasil, tá bom? Nós podemos até citar alguns exemplos do que acontece fora, mas eu quero mostrar para vocês como que é o trabalho no Brasil, o que é a saúde do trabalhador em si, né? O que é isso, quem que se responsabiliza pelos cuidados, pela prevenção, pelas campanhas que promovem a saúde do trabalhador. E no finalzinho eu vou dar alguns slides sobre explicar o que é semiologia ocupacional. Não é uma coisa muito diferente do que vocês aprenderam a fazer na semiologia comum. E nós temos que falar de saúde do trabalhador porque é por esse mecanismo, né, que é o trabalho, que o indivíduo pode se sustentar. É uma fonte de renda, obviamente, mas em muitas sociedades é uma fonte de reconhecimento e de honra. É tão importante que não sei se vocês reparam, quando existem entrevistas na televisão, abordam alguém passando na rua, eles põem o nome da pessoa, né, e embaixo põem o quê? Eles não põem a idade, não põem para que time torce, onde que mora, eles colocam profissão, ocupação. Raras vezes muda isso, mas na maioria das vezes é a profissão. O trabalho também é uma fonte de socialização, muitas pessoas conseguem fazer o que é uma expressão em inglês meio chata, né, o seu networking através do trabalho, e, por outro lado, apesar de tudo isso, ele também pode fazer mal à saúde. É isso que a gente vai discutir aqui. Nós vamos discutir as relações entre trabalho e doença, como que o trabalho vai desencadear a doença, como vai levar esses agravos. Nós vamos avaliar os riscos presentes no trabalho, que são as condições e o ambiente em que o indivíduo realiza o seu trabalho, e vamos falar um pouquinho também da participação dos trabalhadores nessa relação saúde-trabalho. Então, isso aqui é importante para vocês também, não só como médicos, mas como empregado. Um dia você pode ser empregado, igual eu sou. Eu sou contratado da faculdade, sou empregado, carteira assinada. Já fui contratado de uma clínica de hemodiálise, né? Assinaram a minha carteira. Então, eu tenho que saber aquilo que eu sou obrigado a fazer e aquilo que eu tenho direito. Então, é importante que eu estude a saúde do trabalhador. Para a gente chegar lá antes, nós temos que conceituar alguns termos, porque eu vou falar deles ao longo do curso. Então, eu posso citar, num caso clínico, um trabalhador informal, um trabalhador vinculado, né? Então, vocês têm que entender esses termos. Um momento. Bom, o que é um trabalhador assalariado? O nome diz, ele recebe um salário. Geralmente, quem recebe um salário é, no Brasil, alguém que tem a sua carteira assinada, é o termo que a gente usa, né? É alguém que está trabalhando sob o regime da chamada Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Então, um indivíduo que, por exemplo, no meu caso como professor, a faculdade me contratou,
Ela pegou a minha carteirinha, uma carteirinha azul, colocou lá a data que eu fui admitido, o salário inicial, onde que é, o endereço da faculdade, tudo, e fez um contrato e começou a me pagar e recolher obrigações, né? A gente chama de obrigações trabalhistas e previdenciárias. Então, todo mês, eles me remuneram com um salário. Existe um outro tipo de trabalhador, que acho que está no próximo slide, mas já vou adiantar, está aqui na frente, tá? Existe um outro tipo de trabalhador que ele recebe vencimentos pelo seu trabalho, mas ele não recebe salário. Então, por exemplo, se eu estou no meu consultório particular, e vamos supor que eu só atenda consultas particulares. Eu sou o dono do meu consultório, né? Sou o proprietário e eu só atendo consultas particulares. Então, eu não recebo salário, porque eu não vou assinar minha carteira, né? Eu tenho que ter um patrão para me assinar. E nesse caso, eu recebo honorários. Se eu for contratado periodicamente como médico para fazer uma consultoria, para atender um determinado período, um determinado lugar, eu recebo prolabore, né? E se eu sou, por exemplo, militar, eu não recebo salário, eu recebo soldo, S-O-L-D-O. Se eu sou funcionário público, servidor público, e eu sou servidor público da União, Ministério da Economia, e da FEMIG, sou preceptor da residência médica lá na FEMIG. Eu não recebo salário, eu recebo vencimentos. Você vai falar, mas que filigrana é essa, professor? Essa diferença existe sim e é importante diferenciar, porque cada termo implica em obrigações diferentes. Quem recebe salário tem que receber determinadas obrigações. Quem recebe honorário não precisa. Quem recebe vencimento do serviço público não tem direito a certas coisas. Então, na hora de colocar o nome, tem que colocar o nome certo, tá? Então, trabalhador assalariado é quem recebe salário pela CLT. Trabalhador formal é um trabalhador que tem um contrato formal de trabalho, que pode ser por CLT, ou pode ser avulso, ou pode ser temporário, eu vou explicar daqui a pouco, ou pode ser até um servidor público, né? E esse trabalhador formal, ele tem algumas obrigações trabalhistas e previdenciárias, certo? Pode ser também um trabalhador autônomo, ele trabalha por conta própria, desde que ele contribua como autônomo, que a gente chama de contribuinte individual, para a Previdência Social. Então, se você for médico no futuro, e vai ser, assim espero e tenho certeza, e você tenha o seu serviço, o seu consultório particular, e você quer se formalizar, você vai recolher uma contribuição previdenciária mensal, é obrigatório. E aí, a partir do momento que você recolhe, você passa a ser um trabalhador formal. Ou seja, você é considerado aos olhos da lei um trabalhador, formalmente um trabalhador. Infelizmente, há trabalhadores que são informais, são indivíduos que trabalham por conta própria, mas que não fazem nenhum recolhimento para a Previdência Social, né? Eles trabalham, não se preocupam em fazer recolhimento, são obrigados, mas não fazem, e quando eles vão se aposentar, eles não têm como se aposentar, porque eles nunca fizeram recolhimento. Se eles ficarem adoentados e precisarem ficar afastados um tempo, eles não vão ficar afastados, porque eles não fizeram nenhum recolhimento, né? Geralmente são pessoas mais pobres, pessoas de mais baixo nível socioeconômico, mas isso não é uma regra. Eu já vi muita gente, muito advogado, pra vocês terem ideia, que nunca recolheu, né? E aí, quando chega no final da vida, já não tem mais como trabalhar, fica dependendo de caridade. Então, eu tenho o trabalhador formal e o trabalhador informal. O Antônio perguntando se a previdência privada dispensa o recolhimento obrigatório. Não. Previdência privada é uma coisa que você pode fazer, né? Mas se você trabalha, você tem obrigatoriamente que recolher para o sistema público. O trabalhador individual, que vulgarmente nós chamamos de autônomo, né?
ele não tem mais esse termo utilizado na legislação, a gente chama de contribuinte individual, é aquele que não tem vínculo empregatício, ou seja, não tem empregador, não tem patrão, ele não tem obrigação de horário, de frequência, de atividades. Ele faz as atividades conforme a sua demanda, ele tem autonomia, por isso todo mundo chama de autônomo. Então, pode ser o dono de um bar, pode ser um camelô, pode ser um médico só em consultório particular, né? A vinculação dele com o trabalho é eventual, ou seja, tem trabalho, ele trabalha, ele ganha, se não tem, ele não ganha. Diferentemente do trabalhador vinculado formal. Se eu termino a minha aula aqui na faculdade, eu não vou parar de receber meu salário, a faculdade vai me pagar, porque está previsto que eu tenho que trabalhar aquela carga horária por semana e não preciso fazer mais nada e eu vou receber o mês inteiro. Já o trabalhador individual, não, ele só ganha se ele trabalhar. Se ele parar de trabalhar, ele não ganha, né? E ele, obrigatoriamente, é considerado contribuinte individual quando ele contribui para a Previdência Social, né? Então, esse é o contribuinte individual. Existem outros tipos de trabalhador no Brasil, que é o trabalhador avulso, que é um trabalhador formal, mas que presta serviço a várias empresas. Ele não é contratado por uma. Isso aqui é muito comum em atividade rural e principalmente em atividade portuária. Uma pessoa que trabalha em carga e descarga de navios, ele costuma ser contratado por várias empresas náuticas ou de carga e descarga para poder realizar o seu trabalho. E ele recebe o salário, ele tem as contribuições trabalhistas e previdenciárias, tem direito a férias, 13º, tudo, né? E aí ele é considerado avulso porque ele é contratado por várias, é como se fosse um termo, né, freelancer, certo? Mas ele é formal também. O trabalhador doméstico, que no Brasil ele exerce sua função no âmbito residencial, mas que tem os mesmos direitos de um trabalhador formal vinculado a uma empresa, a uma pessoa jurídica. O Brasil fez essa equiparação mesmo desconsiderando a característica do trabalho doméstico ser remunerado pela família. Se você exerce um trabalho doméstico remunerado por uma empresa, tudo bem, é correto, porque a empresa, ela gera faturamento, ela gera lucro, então eu tenho que fazer o pagamento, né? Agora, uma família, ela não produz nada, família não produz, família não tem produção, família não gera lucro, né? Mas a legislação brasileira equiparou, e isso prejudicou os empregados domésticos, tanto que diminuiu drasticamente depois da promulgação, da promulgação da emenda constitucional, diminuiu muito o número de contratação de empregados domésticos, com carteira assinada. O que acontece agora? As pessoas preferem contratar um faxineiro, uma faxineira, né, por até 2 dias da semana, para poder fazer o trabalho de casa, e aí essa pessoa, sendo faxineira, ela é contribuinte individual. Ela não tem mais a carteira assinada. Por que isso ficou problemático? Porque com a carteira assinada, eu tenho que vigiar o trabalhador em casa, eu tenho que vigiar a hora que ele entra, a hora que ele sai, para ver se ele vai trabalhar às 8 horas, eu tenho que dar hora de almoço, fiscalizar, eu tenho que dar férias, 13º. Se ele sofrer um acidente, por exemplo, eu tenho uma empregada aqui que está varrendo lá, limpando a área, escorrega, cai e quebra a perna, acidente de trabalho. E se eu não vi? E se ela fez alguma coisa que não era do trabalho, caiu e alegou que é do trabalho, né? Então é complicado, teria que ter uma pessoa na casa para vigiar esse trabalhador doméstico. Então diminuiu muito. Então no Brasil nós temos o trabalhador doméstico, cuja função é realizar suas funções no âmbito residencial, mas os direitos são os mesmos de um trabalhador de vínculo empregatício trabalhando para pessoa jurídica. Trabalhador temporário é também um trabalhador formal, em que ele, como o nome diz, é contratado para trabalhar por um curto período de tempo. Você já é contratado falando, você vai começar a trabalhar aqui agora em janeiro, e em maio eu vou te mandar embora. Tá? Geralmente, empresas de chocolate, época de Páscoa,
empresas de produtos para o Natal, então começa a contratar em setembro e manda embora em dezembro, tá bom? Então existe isso em que eu faço o contrato temporário, aí eu não tenho mais nenhuma outra obrigação durante aquele período de tempo, tá bom? Mas eu tenho que pagar depois. Férias proporcional, 13º proporcional, todo mês eu tenho que fazer a contribuição do FGTS, da Previdência Social, tem que pagar tudo, é um formal, tá bom? E eu tenho um trabalhador estatutário. O estatutário é o funcionário público, né? Ele pode ser concursado ou contratado. O concursado é aquele que faz uma prova, presta um concurso, em que é avaliado currículo, capacidade acadêmica, capacidade de conhecimentos específicos, e é chamado para tomar posse de um cargo. Existe um cargo e eu tomo posse. Tomei posse naquele cargo, eu não tenho um patrão. Na verdade, o patrão é a população, né? É o povo. Mas eu não posso receber ordem de todo o povo, né? Eu tenho um superior hierárquico que determina o que eu tenho que fazer, mas ninguém pode assim, vai embora, hoje eu não quero mais você. Não pode. Para sair do serviço público, tem que ser feita uma sindicância, abrir um processo administrativo, né? Avaliar, entrevistar, apurar tudo isso para decidir se você fez alguma coisa errada que não mereça continuar no serviço público, tá bom? Mas posso ter o trabalhador estatutário contratado. Aí sim, esse aí ele é contratado e aí eu assino a carteira, isso existe, tá bom? Alguns estados no Brasil têm fundações, autarquias, organizações sociais que fazem contratos por carteira de trabalho. Pode ser contrato assim direto, indefinido, ou pode ser contrato temporário, tá bom? E aí essa pessoa pode ser demitida a qualquer momento, porque ela não tem vínculo estatutário, ela tem vínculo de contrato, mas não estatutário, né? O estatutário, ele não pode ser demitido a qualquer momento. A mesma forma, ele não pode ser contratado, gostei de você, vem trabalhar aqui para mim, aqui no INSS. Não, não é assim não. Tem que abrir um concurso, ver se tem vagas, né? É dessa maneira. Alguma dúvida, pessoal, em relação a esses termos do tipo de trabalhador? Porque nós vamos falar assim, esse trabalhador é vinculado, esse trabalhador é estatutário, esse trabalhador é avulso, esse aqui é individual, esse trabalhador é informal, tá? Então, vocês podem parar e perguntar. No Brasil, até fevereiro do ano passado, ainda, não sei se por causa da pandemia, não tem dados ainda de 2020, porque esses dados vão até 2019, o Brasil tinha uma população ocupada de pouco mais de 94 milhões de pessoas. Significa o quê? Em trabalho. E desses 94, olha só, gente, quase 40 milhões informais, que não contribuem para a Previdência, quase a metade, né? Quase 12 milhões desocupadas. O que significa isso? São pessoas que são consideradas ativas, que estão sem emprego, mas à procura de emprego, né? Então, pessoas que estão à procura de emprego são consideradas ativas. E o que é a população economicamente ativa? É uma população de 15 a 65 anos, ocupadas ou desocupadas, desde que procurando emprego, né, na semana de referência da pesquisa. E nós temos um número de desalentados, o que é? De pessoas que nos últimos 3 meses desistiram de procurar emprego, que há mais de 3 meses, então não vou trabalhar mais não. Não consigo emprego, mas também não estou procurando. Então, nós temos aí quase 5 milhões de pessoas. Então, é sobre esse grupo de pessoas que nós vamos falar, essa população economicamente ativa, que vem envelhecendo e que tem contribuído para mudanças do perfil de trabalhador e do tipo de serviço prestado pelas empresas, né, aumentando a automatização, aumentando a valorização de algumas atividades para profissionais mais experientes. E no mundo todo, um pouco no Brasil, o trabalho é assim, por causa dessa mudança desse perfil demográfico e do tipo de serviço prestado. Nós não temos mais trabalhos tão penosos e insalubres, não temos mais aqueles trabalhos extenuantes em zona rural, não temos mais aqueles trabalhos degradantes em que você fica exposto a risco biológico intenso. Houve um aumento dos serviços automatizados, né? Você vai num determinado local, quem te atende é um robô, quem te atende é um totem de computador, uma tela touchscreen. Outro dia até um deputado
Eu não sei qual é a corrente política de vocês, mas eu acho muito engraçado o pessoal da esquerda. Ele é um cara, foi no McDonald's, e vocês sabem agora que o McDonald's, você vai fazer compra do sanduíche, tem uma tela, né? Vai clicando na tela. Aí esse deputado falou assim, olha só, foram mandados 4 trabalhadores do balcão embora, substituído por uma tela. O retardado esquece que para fazer aquela tela eu tive que contratar gente para fazer a televisão, eu tive que contratar mais gente para fazer o programa de computador, eu tive que contratar mais gente para gerir o sistema, né? Então, quer dizer, eu deixei de ter um trabalho ruim, quem quer trabalhar em balcão de McDonald's, né? E contratei alguém que é melhor remunerado, mais escolarizado, para fazer uma TV, para fazer um programa de computador, para gerir aquele sistema, né? Então, aumentou o serviço informatizado, não necessariamente havendo queda de trabalhadores, tá bom? Nós temos hoje uma maior flexibilização da legislação, a legislação ela está mais flexível, já não está tão marcadamente restrita, beneficiando muito o trabalhador, exceto no Brasil. No Brasil, ela ainda é muito super protetora, mas já teve alguma mudança, nós tivemos uma reforma trabalhista recente, principalmente na área da justiça trabalhista, e houve uma redução de 50% na demanda do Ministério da Justiça do Trabalho. Nós tivemos uma redução da atividade sindical. Vocês talvez não se lembrem, a maioria aqui deve ter nascido no final dos anos 1990, mas nos anos 80, início dos anos 1990, era greve todo dia, todo mês. Eu lembro que eu estudei em escola pública, escola estadual, todo ano tinha uma greve. Era um mês e meio de greve, né? Hoje você não consegue mais fazer essa pressão, você não tem tantas greves, é difícil você caracterizar a greve como um recurso do sindicato para defender o trabalhador. Hoje o que defende o trabalhador é a sua escolaridade, é a sua formação, é a valorização do seu trabalho, né? Quanto mais valorizado o trabalho, quanto mais escolarizado, quanto mais talento ele tem, mais eu vou querer aquele trabalhador comigo, né? O trabalhador mais precário, infelizmente, ele vai ter que ganhar menos, mas ele tem algumas proteções do Estado, certo? Então, nós não temos mais aqueles sindicatos poderosos. Houve um aumento do posto de trabalho no setor de serviços, nós temos esses, como eu disse, mais escolarizados, trabalhadores mais escolarizados, e onde eu quero chegar? Tudo isso fez com que os agravos à saúde do trabalhador mudassem de padrão. Até metade dos anos 1950, 1960, acidente de trabalho, desculpe o termo, era igual a bunda. Todo dia você vinha notícia de um acidente ali, um acidente aqui, né? Mortes no acidente de trabalho, no trabalho. Agora a coisa mudou, agora nós temos um maior número de pessoas doentes com outro tipo de padrão. Vou dar um exemplo, teve um período que a FHEMIG, aqui o Hospital Regional, pediu que eu atuasse como perito para avaliar se os atestados apresentados, se podia continuar a trabalhar ou não. E nesse período de 10 meses aproximadamente que eu fiz um levantamento rápido, 80% dos afastamentos eram por CID-10, de letra F e de letra M. A letra F é CID de transtorno psiquiátrico e a letra M de transtorno osteoarticular. Então, são pessoas com ansiedade, com depressão, pessoas com lombalgia, pessoas com tendinites. Então, 80% é isso, né? 20% são outras condições clínicas. Então, acidente nem tanto. Então, nós vamos estudar isso no curso. E, por conta desse trabalho, ele não é feito, por conta desse trabalho, né? A atividade, a ocupação, ele não é feito apenas entre uma relação de pessoa com empresa. Existe uma organização, uma regulação dessa atividade laboral. A partir do momento que eu crio uma empresa e quero contratar um trabalhador, eu não posso impor aquilo que eu quero em contrato. Eu apenas posso regular o valor do trabalho a ser remunerado e as metas, mas todo o resto eu não tenho poder. Eu não digo quanto é o tempo de férias, eu não determino o valor do 13º salário,
Eu não determino se ele ficar doente. Não, você não pode ficar doente, não. Você vai trabalhar mesmo doente. Isso eu não posso, né? Então, tudo isso é organizado de modo que proteja o trabalhador, né? E garanta também a saúde financeira da empresa. Porque se a empresa começar a exigir demais, uma carga horária muito grande, pagar mal, ninguém vai querer trabalhar lá. E essa empresa quebra, né? Então, o trabalho, a empresa, ela pode determinar o modo como essas tarefas são realizadas e o tempo, o ritmo proporcional à remuneração. Então, se eu vou trabalhar 8 horas, ela fala, por 8 horas eu te pago X. Se você for trabalhar 6 horas, é X menos 20%. Se você trabalhar 8 horas, eu te pago X. Se você trabalhar mais 1 hora por dia, eu te pago mais o percentual dessa hora. Então, eu posso determinar isso para a empresa. Só que essa empresa tem que respeitar a legislação que garanta condições físicas, químicas, térmicas e psicossociais do trabalho. Então, a empresa não pode ser criada de qualquer maneira, ela não pode ter qualquer tipo de infraestrutura, ela tem que ter iluminação adequada, ventilação adequada, alvenaria adequada, equipamentos de proteção, se tiver algum agente nocivo, jornada de trabalho. Então, ela tem que respeitar todas essas condições, digamos, biopsicossociais, né, para proteger o trabalhador, para que ele possa receber o dinheiro dele e ter uma vida saudável, tá? Então, nós vamos abordar isso aqui durante o curso, principalmente isso aqui, tá? A condição física, química, psicossocial, que diz respeito àquilo que pode agravar a saúde do trabalhador. E para que isso não aconteça, o que que eu faço? O que que eu faço? Não, o que que eu disponho? Eu disponho de entes que vão realizar suas atividades para garantir a organização, a saúde do trabalhador e a segurança desse trabalhador. Então, eu posso prestar assistência a eles em caso de acidente, em caso de doença. Eu posso conceder benefícios compensatórios. Eu posso realizar campanhas ou posso criar um mecanismo de fiscalização. Eu posso criar cursos, escolas, fazer campanhas de conscientização. Então, eu tenho entes públicos e privados, principalmente públicos, que vão realizar estas ações no sentido a organizar o trabalho e proteger o trabalhador. Quem faz isso? No Brasil, o SUS, né, que é um sistema público de saúde. O trabalhador sofreu um acidente, o SUS vai atendê-lo. Quebrou uma perna no trabalho, ele vai atender. O paciente desenvolveu uma doença pulmonar no trabalho, o SUS tem condições de atendê-lo. O INSS, ele compensa financeiramente, então, eu sofri um acidente de trabalho, preciso ficar afastado, o INSS paga o benefício. Eu sofri um derrame, mas não tem nada a ver com o trabalho. Não, o INSS paga, desde que você seja um trabalhador formal. Eu fui preso. E a minha família? Não, você contribui para a Previdência? Onde você trabalha, fazia contribuição? Faz. Pode ficar tranquilo que enquanto você estiver preso, a sua família vai receber um dinheiro para seus filhos não passarem fome, né? Nós temos o Poder Judiciário, que realiza ações no sentido de punir, né, fazer cumprir a lei, e o Brasil é um dos únicos países do mundo a ter uma instância judiciária exclusiva para o trabalho. No mundo inteiro, qualquer demanda do trabalho é na justiça comum. Aqui no Brasil, não. É problema de trabalho? Não, você não vai na justiça comum, você vai na justiça do trabalho. Tá? E nós temos a legislação, que é a CLT. CLT é um conjunto de leis, né, vão sendo sancionadas essas leis, e elas vão se juntando nessa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e a Constituição Federal, que determina os princípios fundamentais para que as leis sejam criadas. Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses entes, coisa rápida. O SUS, ele prevê várias ações relacionadas à saúde do trabalhador. Cada cidade tem o seu Sereste, né, geralmente uma cidade de grande porte, né, cidades muito pequenas não tem, aí é regionalizado, que é um centro de referência da saúde do trabalhador. Se eu estou com uma doença e eu acho que pode ser do trabalho, eu não sou obrigado a procurar o médico da empresa, e muito menos tirar do meu bolso e pagar médico particular. Eu posso ir no Sereste. Tá? Até uns 2 anos,
O Sereste ficava lá no CAM, lá no Vilela. Eu não sei se ainda está lá, certo? Mas você pode ir lá e é atendido por médico do trabalho, ele dá todas as orientações para o trabalhador na prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância em saúde. Até o sistema de estratégia de saúde da família é obrigado a atender o trabalhador, tá? Em assistência, tratamento e educação. Não pode simplesmente falar, não, você trabalha lá e não mexe com isso. Não. Se ele é trabalhador, mesmo não sendo, né, mas se ele é um cidadão brasileiro, ele tem direito a ser atendido, né? A pena é que os médicos que atuam na maioria das unidades básicas de saúde no Brasil não são médicos de família, é uma pena, né? A maioria são clínicos ou até especialistas que não dominam e acabam não fazendo acompanhamento desse trabalhador, tá certo? Nós temos também a Previdência Social, que ela concede benefícios para o trabalhador em caso de incapacidade. É auxílio-doença, mas o termo é errado, tá, gente? O termo está na lei como auxílio-doença, mas eu não concedo benefício com a doença, eu concedo por incapacidade. Se o trabalhador não consegue mais trabalhar de modo algum, eu aposento ele por invalidez. Se um trabalhador sofreu um acidente, ele pode voltar para o trabalho e receber ainda um benefício, ele recebe o salário da empresa e o INSS ainda paga um dinheiro para ele. Se um trabalhador vier a óbito, a família, a viúva e os filhos, os órfãos, recebem todo mês um dinheiro. O INSS concede reabilitação profissional. O trabalhador sofreu um problema, houve uma recuperação, mas ele não consegue trabalhar naquela função original. Então vamos reabilitar. Vamos pagar uma prótese se ele amputou, vamos pagar um curso para ele mudar de trabalho, vamos pedir a empresa para mudar de função. O INSS faz isso. O INSS concede aposentadoria especial, nós vamos ter duas aulas sobre isso, que é quando o trabalhador fica exposto a agente nocivo, e existe risco dele adoecer, então eu aposento ele mais cedo, eu tiro ele do trabalho, em média, 25 anos mais cedo, tá? E o INSS pode avaliar as chamadas comunicações de acidente de trabalho. Isso aqui eu vou explicar numa outra aula para vocês, tá bom? O Ministério do Trabalho também atua. Nós não temos mais Ministério do Trabalho propriamente dito, né? Agora é Secretaria do Trabalho. Ela é vinculada ao Ministério da Economia, mas ela é responsável por ações executivas. O que é? Emitir carteira de trabalho, homologar a rescisão, fiscalizar as empresas, um dos serviços públicos mais cobiçados pelo brasileiro é de auditor fiscal do antigo Ministério do Trabalho, né? Um salário muito alto em comparação com a atividade privada. Faz fiscalização de trabalho escravo, infantil, e publica, isso aqui é importante, nós vamos discutir isso, algumas dessas em aula, tá, que são chamadas normas regulamentadoras. Desde 1978, são publicadas normas sobre como deve ser feito o trabalho, por exemplo, em estabelecimento de saúde, como que deve ser o trabalho exposto a ruído, como tem que ser o trabalho exposto a calor, quais são os critérios ergonômicos para uma pessoa não desenvolver uma lesão de esforço repetitivo, uma doença osteoarticular relacionada ao trabalho. E essas normas estão todas lá explicitadas, são 38, tá bom? Elas estão nesse link aqui, depois vocês podem clicar quando eu passar os slides. Estão todas lá na íntegra. Claro, nós não vamos falar de todas, eu vou falar de algumas. Além desses entes públicos que eu citei, os empregadores também têm responsabilidade com a organização do trabalho. Eles são obrigados a fornecer os equipamentos de proteção individual e coletiva. Então, ele é obrigado a fornecer capacete, óculos, luva, macacão, uniforme, tudo, para proteger o trabalhador. E também criar condições no trabalho para que esse indivíduo não fique doente. Então, tem que ser um ambiente bem iluminado, bem ventilado, não ter tanto barulho, limpo, no máximo que ele puder fazer. Se ele não consegue fazer isso, ele tem que conceder o equipamento individual. E por último, nós temos o Judiciário e o Ministério Público, né? Não confundam, parece que são entidades semelhantes, mas não são, tá? Eles têm relação íntima, mas o Judiciário é para julgar, para avaliar se está sendo cumprida a lei, e o Ministério Público é de acatar denúncias e entrar com a ação, tá bom?
Então, o judiciário, ele julga, como o nome diz, e o processo trabalhista dispensa advogados. Eu não preciso de advogado para entrar com a ação. Só que com a nova reforma trabalhista, a decisão judicial, se ela for desfavorável ao trabalhador, ele tem que pagar todas as custas. Então, hoje, o trabalhador pensa 2 vezes antes de entrar com a ação contra a empresa. Ele tem que estar muito bem fundamentado para poder acionar a empresa na justiça, tá? O Ministério Público, ele atua propondo ação civil pública. Então, se alguém vai no Ministério Público do Trabalho e fala, ó, aquela empresa lá, ou aquelas empresas estão fazendo tudo errado, está causando problema para o trabalhador e para os familiares deles. Aí, o Ministério Público pode abrir uma ação civil pública, pode propor um inquérito civil junto à Justiça para coletar provas, ou pode ainda, antes disso, procurar os entes públicos e fazer o chamado TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Falar, ó, a gente não entra na Justiça não, mas você tem 1 ano, 2 anos para consertar esse problema aí. Daqui a um tempo a gente volta. A empresa resolve tudo, o Ministério Público vai lá, beleza, resolveu? Resolveu, então tá bom. Não tem ação judicial. Se não resolveu, ação civil pública, aí a empresa pode se lascar, né? Então, basicamente, pessoal, é isso aqui, ó, tá? Existe uma interseção de ações entre esses entes para promover o bem sanitário e de segurança do trabalhador. Alguma dúvida em relação a esses entes? SUS, INSS, empregador, Justiça, Secretaria do Trabalho? Se alguém tiver alguma pergunta, pode usar o áudio de novo e vamos no chat também. E para a gente terminar, falar sobre semiologia ocupacional. A semiologia ocupacional não é algo muito complicado. Eu vou mostrar para vocês como é que é feita uma anamnese ocupacional, o que nós temos a mais da anamnese para a gente poder determinar os agravos à saúde do trabalhador. Eu vou falar para vocês sobre a importância de se fazer uma vistoria técnica e mostrar também, principalmente aqui, ó, a ação do INSS. Quando que o INSS entra nessa história relacionada à semiologia ocupacional, à saúde do trabalhador? Bom, a semiologia ocupacional, ela é importante por causa disso aqui, ó. Toda vez que o indivíduo desenvolve uma doença, independente do que seja, do tipo de doença, do tipo de lesão, eu tenho que determinar o que é que levou a isso. Se foi o processo do trabalho, se é o ramo de atividade que naturalmente já faz surgir o problema de saúde, se é a profissão em si, se existe uma condição de risco, ou se é um agente físico, químico, biológico, tá? Então, para que eu faço a semiologia? Para descobrir isso aqui, ó. É igual quando você faz semiologia, né, no ambulatório, na enfermaria. Você tem um paciente com uma doença, com sintomas, e você quer determinar o que causou isso. Então, você vai fazer uma entrevista e um exame físico para determinar a causa. E da mesma forma que na semiologia assistencial, a anamnese ocupacional é a mais simples e mais universal das formas utilizadas para fazer o diagnóstico, tá bom? Ela é a mais importante de todas. Se você fizer uma boa anamnese, você não precisa fazer nada de diferente. Mas eu posso lançar a mão ainda de estudos epidemiológicos, de exames toxicológicos, de estudos de ergonomia e de estudos de higiene industrial. Existem pessoas especializadas em avaliar as condições de trabalho daquele local e saber se ela é saudável ou não para o trabalhador. Então eu posso lançar a mão de tudo. E como é que eu faço essa anamnese? Aqui, quando eu falo anamnese, subentende-se que vem o exame físico em seguida, tá, pessoal? Mas, em geral, a anamnese é que tem as perguntas, porque o exame físico ele não é muito diferente do exame físico assistencial. Você vai fazer o mesmo. A diferença aqui é no modo como você pergunta. Então, no Brasil, eu consegui encontrar 2 grandes modelos. Um modelo geral, não está sistematizado, não é nenhum autor que publicou, são várias empresas que fazem o seu, né? E temos um modelo sugerido pelo INSS. Eu vou mostrar para vocês. O modelo geral, olha só, é uma anamnese para valer, tá? É a anamnese de segunda semana do 4º período.
Você tem que perguntar até se tem pinguim em cima da geladeira. Então, olha lá, você pergunta o que ele faz, o que ele produz, se ele usa alguma ferramenta, qual máquina, qual a postura, onde que ele faz, é na rua, é dentro de um galpão, trabalha com quem, sozinho, e você faz produto, fala quantos que você faz, ou quantas pessoas você atende, né? Qual que é a jornada de trabalho? 4 horas, 6 horas, 8 horas, plantão? Você usa equipamento de proteção? A empresa faz proteção coletiva? Faz exame periódico? Eu trabalho exposto a ruído. Então a cada 6 meses é feita audiometria, né? Você já teve alguma doença parecida? Ou teve outras doenças? Seus colegas de trabalho estão tendo um quadro igual ao seu, ou parecido com o seu? E além disso, eu posso lançar a mão também de informações fora da anamnese. Então eu posso pedir, traz a cópia do prontuário seu da empresa, traz a cópia dos exames que você fez, né? Eu sofri um acidente, então traz a CAT preenchida pela empresa. Ou então foi um acidente que envolveu a ação policial, deixa eu ver o boletim de ocorrência policial. Então vocês veem que eu tenho que detalhar, eu tenho que esmiuçar. Para caracterizar o nexo, gente, é muito complicado, porque é uma questão legal que está ali implícita. Se eu não caracterizar o nexo adequadamente, o trabalhador fica prejudicado. E se eu caracterizar o nexo de maneira precária, porca, e falar que tem, a empresa vai vir em cima de mim, porque a empresa pode ser punida se caracterizar o nexo, né? Então ela vai vir em cima de você e vai falar, de onde você tirou isso, doutor? Eu tenho aqui medicina do trabalho, PCMSO, eu tenho ginástica laboral, eu tenho pausas no trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu pago plano de saúde, isso aí não tem fundamento, né? Então você tem que fazer uma anamnese muito bem feita, tá bom? E tem um modelo sugerido pelo INSS, que nada mais é que é um modelo sistematizado. Ele organiza em 3 etapas, a parte da anamnese, propriamente dita, em que eu faço a avaliação, inclusive de exame físico, eu coloco o exame como parte da anamnese. Eu faço a investigação da vida laboral, que nada mais é do que aquelas perguntas detalhadas do trabalho. Onde você trabalha? Com quem que você trabalha? O que você produz? O que você atende? Qual que é a sua jornada? Você usa EPI? Não usa? Como é que é a iluminação? Como é que é a ventilação? Como é que é a circulação de pessoas? Né? Há quanto tempo você está lá? E por último, aí é uma coisa importante, dados previdenciários. Se ele já teve, que tipo de contribuinte ele é? Ele é individual? Ele é especial? Ele é empregado? Ele já esteve afastado por essa doença ou por outras parecidas? A empresa emitiu a CAT, então eu avalio a parte médica, depois faço a análise laboral e por último eu faço a análise previdenciária. E aí com tudo isso eu consigo determinar se aquela doença foi causada pelo trabalho, se aquele agravo foi causado pelo trabalho, se aquela lesão, aquela disfunção foi causada ou foi determinada pelo trabalho, certo? Além disso, se a anamnese não resolveu, ou eu quero tornar a minha anamnese mais completa, eu vou fazer inspeção do ambiente de trabalho. Então, eu como médico do trabalho, ou como perito do Ministério do Trabalho, ou como perito judicial, ou como perito do Ministério da Economia que trabalha no INSS, eu tenho direito a ir na empresa. Falo, não estou satisfeito aqui, eu vou lá na empresa ver como é que é. Aí eu vou lá, fiscalizo a documentação, fiscalizo o ambiente, entrevisto o médico do trabalho, o engenheiro, os trabalhadores, os funcionários, né? Faço uma busca ativa de condições de trabalho, que essa inspeção pode, às vezes, dar mais subsídio. Tá bom? Então, o que eu faço em resumo? Considere que um trabalhador sofreu um acidente ou desenvolveu, geralmente é acidente, né? Mas ele desenvolveu uma doença ocupacional. Então, ele tem algumas queixas, eu vou fazer a anamnese de exame físico, posso pedir exame complementar, e vou dizer para vocês, quando tem relação com o trabalho, em quase 100% eu peço exame, porque isso aqui pode se transformar numa questão judicial, e aí eu tenho que ter provas, né? Faço a realização da inspeção do ambiente de trabalho, se comprovado que é acidente ou que é doença profissional ou do trabalho, eu vou emitir a CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho. Encaminho o paciente para o Sereste, então eu estou lá na empresa como médico do trabalho, identifiquei e falo, agora você pode ir lá no Sereste que eles vão te tratar. Se o paciente falar assim, não, eu quero ir no meu médico, então tá, então vai no seu médico particular. Sendo o caso, afasta ele do trabalho, pode ser que ele tenha desenvolvido uma doença por causa de exposição a algum agente nocivo no trabalho, ou ele sofreu um acidente
e desenvolveu uma incapacidade, não pode trabalhar, aí ele tem que se submeter a uma perícia médica no INSS, e em algumas circunstâncias eu tenho que notificar os órgãos de fiscalização. Bom, então essa é uma sequência geral para trabalhadores que sofram algum agravo. A parte de nexo, eu vou deixar para falar numa próxima aula, eu vou explicar para vocês como é que é caracterizado o nexo, quando eu for falar na próxima aula de o que é acidente de trabalho, o que é doença do trabalho e o que é doença profissional. E, claro, o que é doença comum, né? Eu recomendo a vocês esse PDF do pessoal da Nescom, que é uma entidade de saúde coletiva da Federal de Minas Gerais. É só baixar esse PDF aqui nesse endereço. Lá tem explicando boa parte do que eu falei aqui nos slides da aula, tá bom? Usem esse livro que tem na biblioteca virtual. Lá tem até algumas questões para você simular exercício, simular prova. E os slides dessa aula sobre semiologia ocupacional. Vocês não vão encontrar uma referência organizada a respeito. Eu tive que pesquisar um blog de um médico do trabalho lá no Nordeste, uma empresa em São Paulo, INSS, aí eu consolidei tudo e mastiguei e trouxe aqui para vocês, tá bom? E medicina ciumenta, ela quer que você dedique toda a atenção para ela, mas eu recomendo que vocês tenham um período de descanso, e no período de descanso vocês prestem atenção. Alô, assistam, leiam e ouçam. Toda aula eu trago uma recomendação para vocês, certo? Alguma dúvida do que foi falado hoje? Alguma coisa que vocês viram, que vocês têm curiosidade? Minha faxineira, meu empregado lá em casa, assim, assado, o que eu faço? Quando tem presencial, todo mundo quer saber. Falou, a minha mãe, meu empregado, a doméstica lá de casa. Pessoal que tem república aí, fiquem atentos às faxineiras, tá? Até 2 dias na semana não é caracterizado o vínculo. Se elas trabalharem 3 dias na semana, pode ser mais que isso, pode caracterizar vínculo e vocês terem que indenizá-las. Assinar a carteira e indenizar, tá bom? Então tá bom, pessoal. Eu vou guardar mais um pouquinho aqui se tiver alguma pergunta. Se não tiver, encerrada a aula de hoje. A aula está gravada e depois eu vou editar aqui os slides para ficar só a parte de estudo para vocês e coloco no Canvas para vocês. Ô, Luiz, se for meio período, Luiz Carlos, de trabalho, a questão não é o período. A questão é o seguinte, se você contratou uma pessoa para trabalhar 4 horas, tem que ser 4 horas por dia, né? E essas 4 horas tem que ser só até 2 dias. Se ela falar que vai 4 horas na segunda, 4 horas na quarta, 4 horas na sexta, pode caracterizar vínculo. Ela pode conseguir testemunha e comprovante e filmagem, uma coisa, e aí vocês têm que assinar a carteira dela e depois tem que indenizá-la, tá? Se você contratar por 1 hora, fala que eu faço limpeza de 1 hora. Se for 1 hora na segunda, 1 hora na quarta, 1 hora na sexta, porque a avaliação é a jornada semanal, então tem que tomar cuidado, tá, Luiz? Deu ruim? O Pedro Roberto aqui, Rangel, falou que deve estar com problema, né? No caso suspeita de Covid, uma empresa de trabalho presencial, se tem Covid... bom, se eu entendi o que você está perguntando, tem Covid, tem que afastar do trabalho. Como qualquer doença, né? Se ficar incapaz. No caso da Covid, tem que ser porque é uma pandemia, né? Então, nesse caso, todo mundo é obrigado a se afastar por causa de uma determinação mundial, né? Das autoridades de saúde. Se você quiser detalhar um pouquinho para eu te ajudar. A Covid-19, gente, é complicado você caracterizar ela como doença ocupacional, tá? Por exemplo, eu como médico posso desenvolver, não tive, né? Vamos supor que eu tenha Covid-19.
É, não tem como eu falar que foi no trabalho. Nós estamos numa pandemia, você pode pegar na rua. Mas já teve um caso, tá? Eu já vi um caso, depois eu vou mostrar para vocês. Saiu, foi na justiça, o juiz mandou caracterizar um trabalhador Covid-19 como doença do trabalho. E é complicado, né? Quem garante que foi no trabalho? E se ele não saiu na rua sem máscara, né? Aí é a pergunta que vale milhões de euros, né, Gabriel? Aí você tem que juntar documentação, provas. Até prova em contrário, a responsabilidade é do empregador. Responsabilidade do empregador. Existe chamada responsabilidade civil objetiva. No meu caso aqui, vamos supor que agora, nessa hora de aula, não, vamos fazer o seguinte, vamos considerar que eu estou na faculdade presencial, vocês estão lá no horário da aula, e eu estou lá sentado lá na mesinha lá do professor, e de repente eu caio, a mesa quebra, eu caio de bunda no chão e quebra a coluna. Foi acidente de trabalho? Vocês acham? Quem tiver ainda aí, acha que foi acidente de trabalho? Isso aqui nós vamos discutir na próxima aula, mas é bom adiantar. Gabriel, você tem que pagar o teste, aí depende, né? Geralmente, como é pandemia, a empresa não é obrigada